Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber novamente aqui no programa meu camarada Luke, do canal Minha Vida é uma Série. Ele que já participou do episódio temático de Friends aqui do Spidercast e hoje retorna para um bate-papo mais livre para falarmos sobre séries de modo geral e também do seu trabalho no YouTube. Luke, tudo bem contigo, mano? Opa, Alfredo, tudo bem, mano? Obrigado mais uma vez pelo convite aí pra retornar aqui no Spidercast. Espero que seja tudo bem com a galera que tá ouvindo a gente também e que seja um bom episódio pra todos nós aí. Vamos trocar aquela ideia sobre o canal, sobre séries, que é o universo que eu gosto de conversar. É um grande prazer ter você de volta, né? Porque, cara, eu curto bastante o seu trabalho e pra mim é um dos melhores canais que aborda esse tipo de tema. Obrigado mesmo por isso. É uma honra minha. Tamo junto aí, mas antes de começarmos, deixa eu dar um recado aqui pra galera, porque este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e usem o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste canicos. E claro, também tem a sua esposa que faz umas camisetas, uns bordados muito legal também, né? Sim, modéstia à parte, as pessoas acham que eu puxo o saco, mas eu realmente acho o trabalho dela muito bom. Ela faz camisetas bordadas e o legal é que é personalizado. E surgiu dessa ideia também de a gente procurar camisetas que a gente queria, com referência das nossas séries favoritas, e não encontrar. E ela começou a criar, as pessoas começaram a gostar e ela começou a fazer pra vender. Então ela faz personalizado, entrega pro Brasil inteiro, faz tudo à mão, o que é uma coisa muito legal também. Então é um trabalho muito interessante para quem quiser conhecer, lá no Instagram mesmo, é @mariapontilhada, entrega aí e faz um trabalho excelente. Sabe o que eu gosto disso daí, cara? É porque assim, eu curto camisetas temáticas, só que eu não gosto daquele estilo de camiseta que vem assim, tipo, com o nome da série. Por exemplo, vamos pegar uma camiseta escrita Supernatural. Oh, não me diga. Mas eu gosto daquela camiseta que tem uma referência a alguma coisa da série. Tipo, sei lá, por exemplo, o cara vê lá um Unagi. Sim. Todo mundo sabe o que é. Quer dizer, todo mundo que assistiu Friends sabe o que é. Eu gosto desse tipo de referência, que vai pegar a pessoa que conhece aquilo. Cara, e foi exatamente isso que a gente queria. Ela procurou coisas que tinham referências e não o nome da série, que é o normal, né? Se a gente for em lojas como a C&A, Renner, a gente encontra alguma coisa escrito Friends. Mas com referências que só os fãs entendem é muito difícil de encontrar. Então é nisso que ela costuma focar, assim, de personalizar uma coisa específica, que o fã gosta, uma parte que o fã vai entender, e é uma coisa que eu gosto também, que eu venho fazendo com ela. Acho que 50% ou mais das minhas camisetas é tudo com essas referências bordadas por ela. Muito legal. Com certeza. Aquele seu cenário de fundo também é algum trabalho dela ou você comprou fora parte? Ah, não. O cenário ele foi sendo construído com o tempo. Eu ganhei alguns quadros, comprei outros, aí ganhei mais, depois comprei mais, ganhei boneco, ganhei caneca, ganhei livro, e fui incrementando assim, e foi sendo criado ao longo do tempo. Peguei posters lá na Comic Con também, toda vez que eu vou, eu compro coisa lá, eu pego, aí eu vou trocando, mas foi sendo criado assim, cada coisa de um lugar diferente. Eu tô com alguns posters aqui no meu quarto e um quadro, particularmente um quadro do Diablo 2, que foi um jogo que eu cobri em 2021, que a Blizzard me mandou e depois me mandou esse pôster, né? Legal. E só que tá dando BO aqui em casa, porque Diablo e meus pais não estão curtindo muito o negócio, né? Dá pra entender. Aí vou ter que trocar o negócio aí depois, aí eu tô pensando o que eu vou colocar no lugar, mas a parede aqui meio que não tá tendo espaço do que mais colocar aqui. Ah, eu sei como é. Eu tive, quando eu tava no meu cenário antigo, antes de vir aqui pra onde eu tô hoje, a parede tava muito pequena já pro tanto de pôster e quadro que eu tinha. Aí tinha coisa que tava até guardada e quando eu vim pra cá tinha mais espaço, eu consegui colocar mais. Mas eu entendo o seu dilema. Eu lembro que uma vez eu tava maratonando uns vídeos seus, né? Eu acho que de How I Met Your Mother. Eu caí num vídeo antigão seu, cara. Eu acho que, sei lá, acho que você tava sentado numa cama e o fundo tava bem... Era um vídeo bem antigo, não tinha cenário ainda. Eu acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz de How I Met Your Mother, que foi das curiosidades, porque eu tava de terno, provavelmente. Será que foi esse? Eu não lembro da sua roupa. Não, mas eu acho que foi assim, porque eu tava na cama, ainda que eu comecei a gravar no meu quarto, quando eu morava sozinho. Então era a minha cama de fundo, uma janela com uma cortina, que às vezes os gatos subiam lá, que o pessoal ficava doido. E aí do lado vazio da parede eu fui começando a pôr os quadros ali.
Mas os primeiros vídeos nem isso tinha nada, era bem, bem limpo o meu cenário. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Temos uma tradição aqui nesse podcast, né? Uhum. Principalmente no formato de entrevista, assim, né? Porque o pessoal que nos escuta é um bando de nerd. Certo. E eles querem indicações. Então, assim, é até meio... Eu sempre peço uma indicação pros convidados aqui de algo que eles têm consumido da cultura nerd nos últimos dias, né? Certo. Só que hoje eu tô falando com um cara que o trabalho dele é assistir séries, né? E falar sobre essas séries, Sim. obviamente. Mas eu quero saber o que você tem consumido aí nos últimos dias. Talvez a gente possa fugir um pouco, alguma coisa além de séries, seja livro, filmes, músicas, ou qualquer coisa, um game, alguma coisa que você queira indicar aí pro pessoal que nos escuta. Se quiser, se só tiver série, pode indicar série também. Olha, vou dizer pra você que filme eu tenho assistido muito pouco, porque eu gosto mais de assistir com a minha esposa. E desde que meu filho nasceu, é difícil ter 2 horas ali pra ficar parado em frente a uma TV. Então a gente tem assistido pouco filme. Agora, série, obviamente, eu assisto muito, que faz parte do meu trabalho. Livro também eu tenho lido muito pouco. Eu tô com alguns aqui na lista pra ler também. Música eu escuto pouco também. Quando eu tô limpando uma casa, ou fazendo uma coisa mais aleatória, assim, andando de carro, eu escuto, mas eu não paro pra escutar, não sou o cara que faz isso. Então eu vou ter que ficar no mundo das séries mesmo. Vou ter que ir por esse lado. E jogo eu não consigo compartilhar também, porque eu jogo muito pouco, não tenho videogame. Mas joguei um tempo atrás o The Last of Us, o primeiro, antes de sair a série. Ah, legal. E, cara, curti demais, mano. Que jogo maravilhoso. Nossa senhora. Jogou o 2? Ainda não. Eu não quis jogar porque eu queria assistir a primeira temporada da série agora. E aí eu vou procurar jogar o 2 quando eu estiver mais perto da segunda, porque eu gosto de ir comparando. Sim, porque o 2 ele deu uma certa polêmica, eu não vou nem, não tô nem aqui falando das questões de sexualidade dos personagens, que isso aí é bobagem. Sim. Eu falo mais por conta do roteiro mesmo, né, tipo, tem muita gente que detestou o roteiro do 2. Caramba, sério? Nossa, E aí eu quero ver, e essa polêmica eu vou ver ela se repetir toda de novo quando vier a segunda temporada da série. Com certeza vai, cara. Com certeza. Já estão reclamando da primeira temporada agora, né, imagina da segunda. Mas eu vou jogar e de repente quando eu jogar a gente pode voltar e trocar uma ideia sobre o jogo também, quem sabe. Com certeza. Mas aí de série, eu tô assistindo bastante coisa. Eu assisti essa semana os episódios novos de You, tô achando muito bom, não tô entendendo quem tá criticando. Esses novos episódios foram muito legais da Netflix. Assisti Mayans também, que é o spin-off de Sons of Anarchy, vou deixar um apelo aqui. Fãs aqui do Spidercast, por favor, assistam Sons of Anarchy, ou Filhos da Anarquia em português. Tá disponível na Star Plus. E de todas as mais de 100, 120 séries aí que eu já assisti na minha vida, nenhuma ainda chegou aos pés do quão grande e boa é essa série. Ela tem um desenvolvimento maravilhoso e um desfecho assim, de fazer qualquer marmanjo chorar. Ela é o quê? Ela é drama, ação? Ela tem ela é mais puxada pro drama, mas tem ação também. Explicando rapidamente aqui, assim, para quem ainda não conhece, a gente acompanha um grupo de um motoclube, né? O pessoal chama de gangue, mas eles não gostam que chama de gangue, é motoclube. E eles têm uma oficina mecânica que é um esquema ali para lavar dinheiro, porque eles ganham realmente dinheiro em tráfico de armas. E aí eles têm outros motoclubes que são rivais, aí tem gangues realmente criminosas que são rivais deles também e tal. E aí o vice-presidente desse motoclube, o pai dele foi um dos fundadores, e o pai dele morreu num acidente de moto muito esquisito. E aí ele encontra um diário do pai dele nos primeiros episódios ali, e começa a ler, e começa a ver que o pai dele queria tirar o clube desse negócio ilegal de vender armas. Porque é um negócio muito perigoso, né? Pode trazer muitos problemas. E aí ele começa a tentar seguir os passos do pai dele, só que ele começa a encontrar as mesmas dificuldades que o pai dele encontrava, porque a galera não quer sair, né? É dinheiro fácil, é muito dinheiro que eles ganham com isso. E aí ele encontra muitos problemas, ele começa a entender as coisas do pai dele, mas depois ele começa a questionar o próprio pai. Então tem uma questão bem filosófica, tanto que o criador da série, ele se inspirou muito em Hamlet para criar essa história. E aí tem uns questionamentos muito legais e tem porque quando eu falo que é uma questão filosófica, o pessoal já fica com o pé atrás. Mas tem muita porradaria, muito tiro, tem morte de o pessoal fala, Game of Thrones mata os personagens principais. Vocês não assistiram Sons of Anarchy, cara. É cada morte que você não tá esperando, que tem uma morte que acontece ali pelo meio da série, que muita gente para de assistir a série depois daquilo, de tão triste, de tão puto que fica, assim, mas que faz todo sentido pra história. Então é uma série excelente, ela vai crescendo muito, os personagens vão crescendo junto, você ama e odeia os personagens várias vezes ao longo do caminho, assim, é excelente. São 13 episódios por temporada, só 7 temporadas, então não tem enrolação também,
Cara, é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Entendo, eu vou dar uma olhada depois, cara. Assiste, você vai me agradecer. Todo mundo que assiste me agradece. É uma boa indicação. Você falou aí que são 3 episódios por temporada, né? Isso. Eu acho que eu tô um pouco mal acostumado com esse formato um pouco mais rápido, né? Porque, por exemplo, recentemente eu comecei... Recentemente não, já faz um tempo isso aí, né? Eu comecei a assistir Seinfeld na Netflix, que eu nunca tinha parado pra assistir completo. É. Eu tô, se eu não me engano, na 6ª temporada, são 9, né? Mas eu tô muito devagar, eu tô me arrastando. E por quê? Cada temporada é 20 e tantos episódios. Sei como é. Eu não sei, cara, eu acho que eu me desacostumei a assistir esse formato de série. Hoje em dia eu gosto dessa coisa um pouco mais rápida, sabe? Um pouco mais direta. Sim. Mas sabe por que isso aí? Porque a gente começou a prestar atenção que essas séries com mais de 20 episódios, ela tem um determinado momento de todas as temporadas que ela enrola. Porque ela precisa durar. Porque como é série de TV aberta, ela tem o período, ela tem que começar em setembro, outubro e durar até maio do ano seguinte. Então eles têm que enrolar, tem que ter muito episódio com história paralela, e isso cansa, agora que a gente tá na época do streaming, né? Então eu tava assistindo The Office há pouco tempo atrás, que inclusive também recomendo, uma série excelente, tão boa quanto falavam pra mim, mas é uma série também que eu demorei acho que 4 ou 5 meses pra assistir, porque tava muito boa, mas chegava uma hora que eu olhava, meu Deus, ainda tô nessa temporada, já assisti tanta coisa, ainda não sai dessa temporada. Então cansa mesmo, não tem jeito. Eu acho que eu fiquei mais ou menos isso pra assistir The Big Bang Theory. Sim. Que eu nunca tinha assistido, né? E é porque assim, eu já comentei isso em outros episódios aqui. Friends e How I Met Your Mother, eu peguei pra assistir frequentemente, assim, né? Com esses streaming, e eu assisti muito rápido. Mas porque o ritmo é muito bom. Sim. Por mais que seja tipo 20 e poucos episódios por temporada, eu acho o ritmo dessas séries muito bom. Elas têm uma continuidade a cada episódio, né? O que acontece no episódio é importante para outro episódio à frente. Às vezes, no caso de How I Met Your Mother, às vezes até para 2 temporadas à frente, Sim, né? sim. E eu não vi isso, por exemplo, em outras séries. O próprio The Big Bang Theory e o Seinfeld que eu tô assistindo agora, né? Não tem muito disso, né? E eu entendo. Eu sei que eles fazem um modelo pra, tipo, a pessoa que tá assistindo, tá ligando a televisão e tá vendo a série passando, né, que isso foi uma série pensada pra um formato de TV ainda, né, ela vai ver aquele episódio e ela vai entender o que tá acontecendo, né, ela não precisa se preocupar com a lore daquilo de modo geral. Isso. Mas existe um certo incômodo pra mim. Mas é esse formato mesmo, é isso que você falou, porque como é TV, eles pensam dessa forma mesmo. E Friends, ele meio que deu uma revolucionada, não à toa. E me desculpem aí quem discorda de mim, mas quem discorda pode discordar aí nas suas próprias casas. Friends é a maior série da história. E eu consigo bater o pé e discutir e vencer o argumento de qualquer pessoa. Ela pode não ser a melhor, porque melhor acho que depende muito de gosto, mas é a maior. Tanto que ela acabou em 2004, vai fazer 20 anos, e ela continua sendo um sucesso tremendo. Continua no top 10 de HBO Max várias e várias vezes, porque as pessoas não cansam de assistir, continua atingindo novos públicos, né, novas gerações, mesmo tendo passado tanto tempo. E ela entendeu isso lá na década de 90. Ela fazia episódios que servem para quem tá começando a assistir ali no meio, mas com referências que agradam os fãs que vêm assistindo os episódios anteriores também. Então os episódios acabam se conectando de uma forma muito legal. E How I Met Your Mother, ela bebe da fonte de Friends. Isso é inegável. Sim. Eu tenho alguns vídeos no meu canal, inclusive, que eu mostro tanto de semelhanças que tem entre uma e outra. Uhum. Então, ele bebe dessa fonte, mas consegue fazer o próprio formato, que é aquele formato de uma pessoa contando uma história que tem os seus absurdos, seus aumentativos, e acaba ficando legal também. E aí entendeu e também funcionou legal. As outras não, as outras foram mais pro padrão ali, por segurança, né, não arriscaram tanto, e aí dá essa sensação de cansaço mesmo, é normal. Quando você veio aqui da outra vez, né? Inclusive, até faço aqui a recomendação pra galera que tá nos escutando, né? Procure aí no Spidercast o episódio temático de Friends com o Luke, que ficou bem legal também. Que lá a gente realmente só fala de Friends, né? Mas eu lembro que quando você veio aqui naquela vez, né? Eu comentei contigo que me fez assistir Friends de maneira sequencial, que até então eu só tinha assistido de maneira esporádica, né? Foi uma amiga minha, né? Juliana, se você estiver escutando, um abraço pra ti. Ela me incentivou, falou, não, assista Friends e tal, eu fui assistir e gostei muito, né? E aí, depois, eu incentivei ela a assistir How I Met Your Mother. Sim. Né? Ela assistiu faz pouco tempo isso. E ela começou a assistir, e aí muito do que ela gostou da série, né? Não curtiu tanto o final, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, né? Do final da série, sim. Mas ela gostou
mas ela gostou da série de modo geral. Só que ela ia assistindo e comentando comigo, ela ia falando, cara, ela pegava certos trechos e falava, nossa, mas isso é igual a Friends. Sim. Aconteceu da mesma maneira. Tipo, a Robin namorando com um cara no começo da terceira temporada lá, que era igual a Rachel e o Paolo e tudo mais. Ela ia vendo e falava, mas eles fizeram realmente tudo igual. Sim, é exatamente essa sensação mesmo. Tem muita semelhança, cara, não tem como negar. Exatamente, cara. E agora, já que a gente falou aí de How I Met Your Mother, né? Também tem um episódio temático de How I Met Your Mother que eu fiz com o meu amigo Vitor Vaz, também aqui no Spidercast. Assistam também. E eu queria comentar contigo uma coisa, né? Que você também tem muitos vídeos de How I Met Your Mother no seu canal. Tem bastante. É uma série que você gosta também, né? E temos uma polêmica envolvendo essa série, porque eu particularmente gosto muito do final dela, certo, né? Ainda mais entendendo vendo tudo que aconteceu e vendo como se encaixa, né? Mas é um final polêmico, muita gente não gostou dele, né? Na sua visão, o que leva as pessoas a não curtir o final e o que também leva elas a gostarem tanto do final? Porque são dois extremos. Sim, a pessoa ama ou odeia. Não tem como passar desapercebido, assim, sem sentir nada. Sim. Esse final, ele tem dois tipos de público para assistir. Um que é a pessoa que é mais realista, que sabe como a vida funciona, que sabe que nem sempre as coisas que a gente planeja dá certo, ou acontece sempre de uma forma diferente. E as outras pessoas que elas assistem série como um refúgio. Elas estão cansadas da vida, que dá tanta coisa errada, elas querem ver uma série com um final feliz. E essas pessoas que querem ver uma série com um final feliz se decepcionam. Porque pra eles o final feliz vai encontrar uma gêmea e vai ficar felizes para sempre, que é o final Disney. Só que a vida a gente sabe que não é assim, né? Tem muita gente que consegue, que é muito legal, mas tem gente que não consegue. E tem gente também que às vezes, por exemplo, desculpem o spoiler aí pra quem ainda não assistiu, mas o Ted, ele fica com a Tracy e aí acaba tendo um salto de tempo ali, ela morre e ele volta com a Robin. Pra gente, parece muito ruim, porque ele perdeu a Tracy morreu. Mas, se você pensar bem, ele teve um final feliz. Porque ele conseguiu a família dele, ele viveu momentos incríveis ao lado da Tracy, teve os filhos que ele queria, ela morreu, foi se encontrar com o Max, que foi seu antigo namorado que também já tinha falecido, se a gente pensar em um pós-vida, né? E o Ted teve o seu momento com os filhos, teve o seu momento de luto, e que foi o suficiente para depois ele superar isso e conseguir seguir com a vida, e foi atrás da Robin mais uma vez, que é claro, para quem assiste com os olhos certos, é claro que ela ama o Ted, sempre amou. Então ela conseguiu também toda a carreira que ela queria conseguir, e os dois ficaram juntos no final. Então, para eles, esse é um final feliz. Só que para as pessoas que assistem e acreditam em alma gêmea e não querem a morte da Tracy, porque a gente acaba se apegando ela na última temporada, aí as pessoas se sentem um pouco mal. E fala que pior final da história. E não é nem de longe o pior final. Não, não é. Eu gosto bastante desse final, né? Mas eu vou fazer aqui um pouco do papel do advogado do diabo aqui. Bora. E ver o que você acha sobre isso, né? Porque muitos devem saber disso, né? Mas o final de How I Met Your Mother, ele já foi pensado ali na primeira temporada. Isso. Né? Tanto que as cenas com os filhos do Ted, né? Elas foram todas terminaram de gravar todas ainda na segunda temporada. Isso mesmo. Para a gente não ver a questão dos filhos crescendo e tudo mais, né? Então, tipo assim, esse final já estava planejado desde o começo. Só que não parece que em um determinado momento esse relacionamento Ted e Robin meio que tinha se desligado no decorrer da série, ninguém mais falava nisso, nem os próprios dois lembravam disso, e em um determinado momento, por ter que ter esse final, não parece que acabou sendo um pouco forçado, eles tiveram que voltar com esse romance meio que do nada? Então, eu vou trazer algumas informações que foram coisas que eu vi por fóruns da internet, por notícias, mas nada que eu saiba se é oficial ou não. How I Met Your Mother, ela foi pensada para ele terminar com a Robin desde o início e a mãe morreria. Isso é fato. Era o plano A deles. Só que a série, ela vivia capengando, porque no início ela não tinha uma audiência muito boa. E nos Estados Unidos eles têm um negócio chamado sindicato, que eles precisam que a série tenha pelo menos 100 episódios, passe do 100º, para conseguir vender, entre aspas, né, emprestar essas séries ou vender as séries, os direitos das séries para outros canais ou para DVDs, para outras produtoras, para que elas sejam reprisadas e eles consigam um dinheiro em cima disso.
Então a CBS fez How I Met Your Mother e mandou lá pra Warner. Aí a Warner passava e eles conseguiam dinheiro disso. Só que eles precisavam passar do 100º episódio pra isso acontecer. Então ela tinha uma audiência média pra baixa, a primeira temporada. Aí passou. Aí a segunda também. Aí quando eles decidiram cancelar, tava muito perto do 100º episódio. Aí eles falaram, vamos esticar. Então acho que nessa, eles já começaram a pensar num plano B, que seria a mãe, a Victoria. E aí eles começaram a afastar um pouquinho o Robin. Só que quando chega perto do 100º episódio, que eles iam realmente cancelar a série explodiu. E começou a fazer muito sucesso. E aí eles estenderam pra sexta, estenderam pra sétima. Então eles foram inventando história. E aí os criadores queriam terminar na 8ª, só que como ainda tava rendendo dinheiro, eles falaram, não, vamos esticar até a 9ª. E aí eles tiveram que fazer uma história meio corrida, tanto que a última temporada é horrível, porque ela se passa só em um fim de semana, que é o fim de semana do casamento. E aí é uma história que fica muito longa pra um fim de semana só, e chega no último episódio, fica uma vida inteira corrida em 20 minutos. E eu acho que é o maior defeito da última temporada é esse. Então acho que por esse vai e volta, essas incertezas de vai renovar, vai cancelar, a série parece que vai tomando outros rumos, porque elas se preparam pra um cancelamento que nunca aconteceu. E aí eles chegam no final que eles queriam chegar, mas tem esses desvios pelo meio do caminho. Ah, então faz sentido isso que eu pensei, hein? Faz, total. Você pensou certinho. Essa última temporada, eles poderiam ter, tipo, sei lá, reduzido a metade daquele final de semana, daquele casamento, né? Tipo, em metade da temporada, né? Uhum. E deixado a outra metade pra trabalhar toda aquela relação mais da Tracy com o Ted, né? Sim. E talvez até mesmo a aproximação de outros personagens, porque eu gosto da maneira como terminou, sabe? Uhum. Inclusive pra todos os personagens. Eu acho que Lily Marshall tava tudo certo desde o início, sim, né? O Barney, eu achei bem interessante o fato de que ele não deu certo com a Robin, porque a Robin justamente não podia dar a única coisa que ia fazer ele parar, né? Uhum. Com aquela vida que é uma filha, né? A Robin não podia ter filhos. E foi justamente uma filha que fez o Barney parar. Sim. E eu gosto do desfecho, né, que teve entre a Robin e o Ted também, né? Tipo, a maneira como a Robin percebeu que ela sempre gostou do Ted e depois o Ted voltando pra ela. Eu acho esse final muito bom. Mas eu entendo algumas críticas. O final é muito bom. Eu acho que algumas coisas prejudicaram, né? Essas coisas que eu citei. O último episódio, ele tem muita cena deletada. E que prejudica um pouco também, porque tem uma cena antes do final também, antes ainda da Tracy morrer, que o Ted e a Robin, eles se encontram Eu vi. Você já viu essa cena? E aí Eu vi essa cena. Eles vão almoçar num restaurante, e aí o Ted, ele meio que faz uma pergunta ali que fica ambígua, que a Robin entende errado, que ele fala, como é que a gente chegou até aqui? Né? Ou se você se pergunta como é que teria sido, algumas coisas assim. E aí ela começa a dar uma mó desabafada, fala, nossa, eu me pergunto todo dia como é que teria se a gente tivesse ficado juntos e tal. E ele fala, não, como é que a gente chegou aqui nesse restaurante? Porque ele tava muito feliz com a Robin, ele fala que ele nunca se perguntou isso, tava muito feliz com a Tracy. E aí mostra o arrependimento da Robin ali. Então já seria uma coisa interessante para as pessoas aceitarem melhor o retorno deles um dia. E o fato de não desenvolver a Tracy também na última temporada foi muito ruim. Porque focou muito no casamento, e eles deviam ter feito exatamente o que você falou. Fazer o casamento até a metade da temporada, e a outra metade a gente conhecer melhor a Tracy, a gente ver mais do relacionamento dela com o Ted, mais momentos felizes, mais eles aproveitando a vida, o que parece que eles não aproveitaram. Quando eles finalmente ficaram juntos, ela morreu 3 minutos depois. E aí dá essa sensação de, caramba, que injusto, né, isso que aconteceu com ela. Então ela não teve os momentos felizes, a gente não viu os momentos felizes que a gente sabe que eles tiveram. Eu acho que isso também ajuda as pessoas a não gostarem desse final. E também o carisma da personagem, né? Porque eles criaram um baita do hype a temporada inteira de quem é a Mother, né? E eu acho que eles conseguiram atender esse hype, porque a personagem é muito boa, cara. Muito, muito. Se eu não tiver errado, o nome da atriz é Christian Milioti. Ela entrou na personagem de uma forma tão incrível que no primeiro episódio dela eu já me apaixono pela personagem. Ela é muito boa, atendeu todas as expectativas, mas não recebeu o tempo que ela merecia, infelizmente. E agora eu quero também falar de uma outra série, mas que tá dentro desse universo, que é How I Met Your Father, né? Sim. Que eu comecei a assistir esse ano e eu tô acompanhando agora semanalmente, né? Beleza. Deixa eu só fazer um último comentário de How I Met Your Mother. Na questão do Barney que você falou também, eu acho muito injusto que as pessoas ficam falando dele no final. Porque as pessoas falam, ele não amadureceu, ele terminar o relacionamento dele com a Robin só pra ela ficar com o Ted e o Barney ficou imaturo. E eu acho que não. Como você citou, a única coisa que mudaria o Barney é o amor pela filha. É o motivo de muitas pessoas mudarem o amor, seja por uma mulher, e no caso do Barney ele encontrou o amor verdadeiro pela filha.
E eu acho que isso mudou completamente a vida dele. Então ele teve a maturidade, ele teve o avanço que ele precisava e encontrou num lugar que ele não esperava encontrar, que foi numa filha. Eu achei que foi lindo, assim. Inclusive eu me emociono muito com aquela cena, quando ele encontra a filha dele, quando ele conhece ela. E, vou dizer aqui, aquela frase que ele fala pra ela, né, você é tudo que eu tenho, tudo que eu sou é seu pra sempre. Eu falei isso pro meu filho quando ele nasceu, acho que ele tinha uma semana de vida ali, mais ou menos, e eu chorei bastante. Assim, Da lindo, hora, cara. muito bom. Então, pra mim, o desfecho também de todos os personagens foram incríveis. Mas agora vamos falar de How I Met Your Father. Tranquilo. Não, boa observação. E também quero só fazer uma outra observação, né? Porque eu ouvi você falando de spoilers e tudo mais, e não se preocupe, tá? Aqui realmente com spoiler. Não precisa se segurar para nada, até porque a gente vai debater certas ideias aqui. Beleza. Então. Né? E How I Met Your Father, né? Eu comecei a assistir esse ano. Uhum. Eu tinha assistido a primeira temporada inteira. Foi uma temporada curta? Sim, 10 né? episódios. Então deu pra assistir rapidinho. Aí eu comecei a assistir essa segunda, inclusive, só um adendo, eu fui assistir ao seu vídeo que você fez, né? Tinha saído o primeiro episódio, eu vi que você tinha assistido 3 episódios já. Eu falei, mano, que ele assistiu 3 episódios, sendo isso, que eu tô acompanhando pelo Star Plus, só tinha um naquele dia. Eu fui esperar assistir os 3 primeiros episódios pra poder ir ver seu vídeo. Ah, sim. Eu acho que nesse vídeo nem tinha spoiler. Não tenho certeza. Não tinha. Não tinha, né? Depois que eu fui ver. Então, mas é porque o pessoal da Star Plus entrou em contato comigo e eles liberaram com antecedência pra eu poder produzir o vídeo, tudo certinho. Aí por isso que eu consegui assistir. Mas entendi. nos Estados Unidos não tinha passado ainda também, não. Então, perfeito. Perfeito. Eu pensei que realmente já tinha 3 episódios disponíveis e eu falei, Não, né? Esse ano a Star Plus tá muito legal, cara, porque eles estão lançando episódio por episódio, assim, semanal. Saiu nos Estados Unidos, sai aqui também ao mesmo tempo, e isso é muito bom pra gente. Melhor do que, sei lá, agora eles liberaram toda a temporada do anime Bleach, né? Não sei se você já ouvi falar, mas não acompanho. Cara, desde que a Disney comprou isso aí, tava no Crunchyroll antes, né? Era pra gente estar acompanhando semanalmente, que nem outros animes que eu acompanho, né? Todo lança no Japão, a gente tem aqui 1 hora depois com legenda em português. Caramba. Mas não, a Disney comprou esse negócio, só foi liberar agora pra gente assistir. Eu tô assistindo isso agora. Nossa, cara, isso é ruim essa demora aí, né? Muita gente foi pra pirataria. Não tem jeito. Quando demora pra trazer, a gente vai pra pirataria. Não tem como pensar diferente, porque é a cultura que a gente foi criado, é uma facilidade. Porque, vou dizer pra você, é uma opinião que muita gente discorda de mim, mas essa demora pra trazer as coisas pra cá e tal, eu acho um elitismo muito grande. Sei que deve ter muita burocracia envolvida, mas é elitista, porque o nosso país, financeiramente, ele é muito quebrado. O dinheiro que a gente tem, trabalhador, a gente vai pra pagar as contas, pra comer, né, pra ter um pouquinho de lazer. Então, quando a gente se esforça pra conseguir pagar um streaming, cara, a gente tá tirando de algum lugar. Né? A gente poderia estar colocando esse dinheiro em outro lugar. E aí a gente paga um streaming, que alguns aí não é tão barato, não quero citar ninguém, Netflix, e eles demoram muito pra trazer pra gente. Não dá pra pensar que a gente não vai atrás da pirataria, porque a gente quer consumir. E a gente tem essa cultura desde a época dos DVDs, né, que a gente comprava pirata e tal. Então não tem como, cara. Quando é uma coisa que a gente gosta muito, se eles demorar pra lançar, a gente vai assistir pirata sim. E eles acabam perdendo com isso, porque aí depois que eles lançam uma coisa, muita gente assistiu, ninguém vai ver de novo. Mas enfim, né? Eu particularmente, né, tipo, eu optei, no caso do Bleach, por esperar. Mas eu optei por escolha minha mesmo. Tipo, eu pensei, eu tô assistindo outras coisas no momento, né? Então eu vou aguardar, porque eu pensei assim, eu tô pagando esse streaming. Então eu fico muito mal se eu pirateio alguma coisa, com tanta coisa que eu tenho ali oficialmente pra eu poder assistir, sabe? Entendo. Então eu falei, vou esperar. Mas eu não tiro a razão de quem pirateia, não. Eu também Nesse caso aí, não. Eu entendo. Tanto pra quem tá com pressa, quanto pra quem não tem como pagar um streaming, aí tem que ir lá atrás da pirataria. Eu não julgo e, inclusive, eu apoio. Tem que fazer mesmo, porque é uma forma também dos estúdios ganharem dinheiro, porque foi assim que eu comecei a assistir série. E hoje eu divulgo séries. Então, sim, eu assisto pirata, falo pra outra pessoa vai lá, paga o streaming e assiste. Né? Então acaba sendo uma divulgação também. Mas tem casos, por exemplo, como foi o caso do anime pra você, hoje em dia eu também assisto pouquíssima coisa pirata porque eu tenho preguiça. Dá muito trabalho, tem que procurar em site, baixar e é spam pra todo lado. Então eu tenho preguiça. Mas tem casos como uma série que eu falo no meu canal muito, que é The Blacklist. Ela vai estrear a 10ª temporada agora domingo, lá nos Estados Unidos. No Brasil não chegou nem a 9ª. Então como é que eu falo? É a série que mais tem hype no meu canal, que eu falo todo episódio que sai. Como é que eu vou falar dessa série? Como é que eu vou criar conteúdo pras pessoas se não tem um lugar pra eu assistir aqui de forma legal? Então essa, por exemplo, é uma que eu tenho que ir atrás porque é a única forma. Não tem jeito. Eu imagino. E
Você deve ter pegado aquela época que a gente baixava os arquivos em formato RMVB. Nossa, eu tenho episódio até hoje eu tenho guardado de RMVB. Que era em 480p, uma qualidade horrível. Nossa senhora. O 480p é qualidade de DVD, hein, cara? Pois é. Mas eu baixei muita coisa em RMVB, muita coisa. Mas enfim, falando agora do How I Met Your Father, né, tipo, eu comecei a assistir agora a segunda temporada. E assim, quando eu fui assistir essa série, a primeira coisa que eu fiz foi colocar na minha cabeça, não é How I Met Your Mother. Isso. Pode até passar num mesmo universo, eu sei que vai ter uma referência ou outra, eu sei que vai ter participações como já teve, né, que é muito legal, mas não é How I Met Your Mother, é só uma outra série com uma outra galera. Enfim, com esse pensamento em mente, o que você tá achando dessa série até o momento? Você tá curtindo o rumo que a história tá tomando, agora que ela tá numa segunda temporada? Você gostou das referências? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da sua opinião sobre isso aí. Eu acho que é uma série que tá se encontrando ainda. Principalmente na primeira temporada, eu acho que eles tiveram que experimentar muita coisa pra achar o equilíbrio entre referências, né, para os fãs de How I Met Your Mother e a sua própria identidade, porque como você disse, não é a mesma série. Se a pessoa vai assistir esperando uma nova How I Met Your Mother, ela não vai gostar, não tem como. Porque é um nível abaixo, é óbvio. Porque é uma série que é muito difícil você beber de uma fonte antiga e criar uma coisa nova ao mesmo tempo, né? E vai ter as comparações, não tem como. Então, por exemplo, quando eu mesmo, eu falo isso, mas eu cometi esse erro também de dar umas comparadas, eu começo a falar, a Sophie é o Ted, tal pessoa é tal personagem, eu tô procurando adaptações dos personagens antigos, e não é. Mas a gente compara, não tem como. Só que quando não tem como o fã não comparar, né? Não tem como. A gente procura objetos e referências em todo canto. Mas eu gosto da forma como eles assumiram as referências, gosto de muita coisa que eles fizeram, como o Sid e o Jesse moram no antigo apartamento do Marshall e da Lily. Cara, eu achei isso maravilhoso, com as espadas lá, que inclusive, pra quem viu meus vídeos lá no canal, são as mesmas espadas que usavam em How I Met Your Mother. Não é réplica, são as mesmas espadas. Então, essas pequenas coisas, sabe, foram maravilhosas. E a série tá se encontrando. Ele tá encontrando o seu tipo de humor também. E na segunda temporada eu já consigo ver uma melhora bem grande. As participações foram incríveis, né, que a gente teve ali no final da primeira temporada. Já tivemos uma também no início da segunda. Das grandes participações, né? Tivemos outras menores também, mas na segunda temporada eu já começo a ver que eles estão se encontrando melhor, estão encontrando seu próprio estilo de piada, seu próprio ritmo também, as próprias características dos personagens também, que estão ficando um pouco mais acentuadas. Então, acho que tá chegando lá, sabe? E como essa segunda temporada já vai ter 20 episódios, eles vão ter mais tempo para trabalhar também, e vai cada vez mais criar sua própria identidade. Eu acho isso bem legal. Tá sendo boa. E eu não sei você, mas essa segunda participação especial que a gente viu no final do primeiro episódio da segunda temporada, ela, pelo que parece no contexto, ela vai ter uma participação um pouco mais expressiva, não vai ser uma coisa somente ali rápida, né? Pelo visto vai ter um envolvimento maior na história. Eu acho que sim, eu acho que volta aí pra mais 2 episódios, mas não acho que, se a gente quiser já falar com spoiler... Pode falar. Pode falar? Então tá. A participação aí foi do Barney, né, que a gente viu. E tem muita gente especulando, será que ele é o pai da Sophie? Não é. Não é. Isso eu já descarto tranquilamente, porque não bate as coisas que ela tá falando. Porque ela tá vindo de carro e ela tá falando com a mãe dela, eu acho que eu saí com meu pai. E ela bate no carro da frente, não parece que ela conhece o Barney, não faz sentido eles terem tido um encontro, ele tá indo de carro e ela tá indo atrás dele, como se eles tivessem se encontrado. Então, as informações ali não batem. E também não seria, obviamente, a filha que ele teve em How I Met Your Mother, porque agora ela estaria muito nova ainda. Não tem como ser a mesma idade da Sophie. Então, só se fosse uma filha antiga, perdida, mas eu não acredito nessa teoria, não. Não, e tem outro porém, isso aí já foi desmentido logo no primeiro episódio, cara, porque no final do primeiro episódio, a Sophie mais velha fala o seguinte pro filho dela, ela fala, eu só sei que nesse dia eu conheci o seu pai. É verdade. É bem então, diferente de How I Met Your Mother, que, por exemplo, o Ted de fato só foi conhecer a mãe dele muito tempo depois, quase perto do final do seriado, né? How I Met Your Father, eles fizeram o inverso, isso, né?
naquele dia a Sophie conheceu o pai do filho dela naquele mesmo dia, naquele primeiro episódio, só que fica um mistério. Qual deles é? Eu ainda acredito que seja o Jesse. Eu acho que assim, o caminho mais lógico, se eles quiserem um pouco mais pela razão, ali vai ser o Jesse. Mas se eles quiserem surpreender muito, vai ser o Sid. Sim, né? Eu pensei nele também. Que ninguém vai esperar. É uma virada, né? Até da mesma maneira que em How I Met Your Mother, logo ali nos começos, a gente não imaginava o casal Barney e Robin, né? A gente também, né, pode, nesse momento, não tá imaginando um casal Sophie e Sid. Sim, não tem como, porque o Sid tá com a Hannah. Só que a Hannah, por ela não aparecer muito, eu tenho pra mim que em algum momento esse casal vai acabar. Porque ela não aparece, ela não é uma das principais. Então isso pode acontecer. Pra surpreender assim, pode acontecer. E já é um casamento que, digamos, enfrenta ali certas dificuldades, justamente porque tá sendo um casamento muito à distância. É muito difícil, cara. Não tem uma série que eu vi relacionamento à distância funcionar. Nenhuma. Vamos ver o que vai ser dessa série até então, né, cara? Eu, até o momento, eu vou dizer pra você o seguinte: eu tô gostando da curiosidade que eles plantaram, que eu acho que isso é importante, né? Da gente saber quem de fato é o pai daquele moleque, né? Sim. Mas eu ainda não me apeguei muito aos personagens. Olha, falar pra você que eu gosto da Valentina e do Charlie. São os personagens que eu mais gosto. O Charlie, por ele... não vou dizer que ele é um oposto do Barney, mas ele é um personagem... O Barney é um personagem caricato, né, de ser muito pegador e de fazer muita piada e mulherengo. E o Charlie também é um personagem caricato, mas de ser bobão, inocente, que acredita em muita coisa, que tá numa cultura diferente. Então os exageros que ele faz, você fala, mano, não tem como uma pessoa ser tão, né, inocente a esse ponto. Mas eu acho que é justamente a graça desse personagem. Então eu comecei a gostar mais dele por causa disso. E a Valentina eu acho que é a personagem mais real ali também. Das coisas que ela faz e fala. Então são dos personagens que eu mais me apeguei. Mas os outros ainda eu tô caminhando. Vamos ver o que ainda tem tempo pra série de fato, né, proliferar, né? Se a gente parar pra pensar, né, até essas séries que a gente curte tanto, né, não foi o amor que a gente hoje lembra desses personagens com muito carinho, né, pegando uma Friends, uma How I Met Your Mother, né, mas aí, de certa maneira, se a gente parar pra pensar só na primeira e na segunda temporada, na nossa experiência, quando a gente vê esses personagens bem no comecinho, talvez a gente não se apegou tanto a eles naquele momento. Cara, isso é muito verdade. A Bia, minha esposa, quando ela assistiu How I Met Your Father, ela falou exatamente isso. Ela falou, eu não tô apaixonada pela série, mas eu tô com a mesma sensação de quando eu assisti a primeira temporada de How I Met Your Mother. Eu não me apeguei aos personagens de cara também. Eu fui me apegando aos personagens, fui assistindo a história, as outras temporadas e amei, com o tempo. Mas é a mesma sensação da primeira temporada da outra também. Eu acho que é o começo de uma série comum, né? Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. E tem uma outra série, né, que eu quero também comentar contigo, que é uma série que eu particularmente gosto muito, foi uma série que eu tive muita paciência pra assistir ela até o final, e eu sei que você gosta também, que é Supernatural. Sim, cara, amo. Inclusive eu queria reassistir tudo um dia. Eu já reassisti algumas coisas, mas completo mesmo, só assisti uma vez. Eu também, pra ser sincero. Mas assim, cara, eu gosto muito de Supernatural, eu entendo quem fala que a série deveria ter terminado na 5ª temporada, eu entendo o argumento, só que essa daí eu vou até me contradizer um pouco com o que eu falei no começo, quando eu falei que eu tô um pouco cansado desse formato de 22 episódios por temporada. Cara, eu acho os personagens de Supernatural tão carismáticos, tão engraçados, tão interessantes, que eu não me importava muito no decorrer da temporada, às vezes com alguma enrolação, tudo. Eu sempre curtia aqueles personagens. Eu não sei se você tinha essa sensação. Eu tinha, cara. Eu tinha e tenho até hoje. Assim, é uma série que me faz muita falta de ter um episódio toda semana ali pra assistir. Inclusive, é a única... Acho que Friends também tem um pouco disso. Mas Supernatural tá pra ser a única série, o único elenco que todo vídeo que eu vejo na internet eu paro e assisto. De entrevista, de programas que eles vão, sabe, de qualquer coisa. Eu assisto porque eu amo aquele elenco como se fizesse parte da minha família. Porque eles realmente são muito carismáticos, eles entregaram personagens incríveis e eu me sentia parte daquela família, cara. Muitas temporadas, muitos episódios ali, como você falou, mesmo que era um episódio que tava enrolando, eu gostava de assistir por causa dos personagens, porque era gostoso estar com eles naquele momento.
Sim, cara. Eu acho que é a única série também que eu comprei box originais de DVDs. Até Eu que, tenho tipo, também. Da primeira até a 9ª temporada. Ah, você tem Depois mais que não eu. comprei mais. Eu tenho da primeira à quarta. Na verdade, 2 eu ganhei e 2 eu comprei. Mas eu tenho os livros. Eu tenho não sei Porra. se você já viu os livros de Supernatural. Já. Tem. Eu fiz uma matéria sobre esses livros, Fez? mas eu nunca li eles. É porque, tipo, eu faço uns freelas para uns sites, né, Uhum. de listas de produtos para comprar na Amazon e tudo mais. E lá, uma das matérias que eu peguei era para fazer livros de Supernatural. E aí eu fiz alguns, aí eu vi, tipo, a sinopse deles e achei bem interessante a sinopse, Vale a mas pena. nunca li. Vale a pena. O primeiro que eu tive foi do Diário do John. Muito bom, muito gostoso pra quem é fã, porque tem muita coisa ali que é descartável, muita coisa que a gente nem entende. Mas pra quem é fã, é muito legal ter o diário, porque você vê algumas anotações ali que bate principalmente com a primeira temporada. Aí comprei depois. Aí tem 2 livros de monstros, que são guias do Bob Singer, né? Que é a apresentação de muitos monstros que aparecem. E aí depois os outros livros que tem são histórias paralelas, como se fosse um episódio contado em um livro. É muito legal, cara. É muito legal. Devorei esses livros. O único que eu não gostei foi o último que eu comprei, que agora tá aqui na minha frente, mas eu tô sem óculos, eu não enxergo que tá longe. Mas é um livro que conta a história de uma criatura mística e tal, e aí eu não consegui me empolgar muito, mas na verdade eu acho que eu tava meio de ressaca. Porque eu li, acho que são 4 ou 5 livros, eu li tipo um atrás do outro, assim. E aí eu acho que o último eu já tava um pouco cansado, eu dei uma parada. Mas é muito legal, cara. Vale muito a pena porque você consegue. A pessoa que escreveu ali, ela conseguiu pegar a essência dos personagens. Você consegue ver a cena do Dean, do Sam, das brigas entre eles, das palhaçadas. Você consegue ver a cena acontecendo na sua frente. É muito legal. Quando você é muito fã de alguma coisa, e aí você vai ler o livro, você consegue imaginar perfeitamente aquilo, né? Uhum. Eu tiro meu exemplo, né? Tipo, eu gosto muito de Harry Potter, né? Sim. Quando eu vou ler os livros, né? Eu comecei primeiro pelos filmes. Aí depois eu fui ler os livros. Quando eu fui ler os livros, eu consegui, de tanto que eu vi os filmes, eu conseguia ver aquela cena acontecer na minha frente, mesmo sendo coisas nos livros que não tem nos filmes. Então Sim. eu entendo isso que você fala. É exatamente isso. Dá pra ver total. E o anime de Supernatural, você assistiu? Mano, eu baixei, mas eu não assisti até hoje. Eu acho que eu cheguei a assistir o primeiro episódio, achei maravilhoso, mas eu esqueci de assistir o resto. Só esqueci, só isso. É bom, só que, tipo, não acrescenta em muita coisa na história, não. Na verdade, é a história que a gente conhece, só que recontada no formato de anime. Nem sei se isso foi pra frente também. Eu acho que teve 2 temporadas só, acho que não foi muito longe, não. E foi, tipo, aquilo que a gente viu na série. Se eu não me engano, terminou quando ele mata os Olhos Amarelos. E o Jim faz aquele pacto. Seria legal se ele tivesse, pelo menos até a 5ª ali, né, que é o cânone de Supernatural, seria legal eles terem feito, mas que pena que não deu. Muita gente fala, inclusive, que a série deveria terminar na 5ª, né? Porque até a 5ª foi tudo muito perfeito, Sim, né? cara. E eu entendo, como você falou, você também entende, né? Eu entendo. Sim. Porque a série ela realmente foi pensada para ter 5 temporadas. Então por isso que ela é perfeita. Só que aí deu sucesso, né? E aí canais norte-americanos falaram, tá dando dinheiro, vamos continuar fazendo. E aí continuaram. E aí acabaram cometendo erros ao longo do caminho, porque não era uma série pensada para ter mais do que isso. Mas assim, eu digo que se Supernatural tivesse terminado na 5ª temporada, tivesse tido um desfecho ali certinho, ela teria sido, se não a melhor série da história, uma das. Porque ela é perfeita, não tem um A pra falar mal dessa série nessas 5 primeiras temporadas. Só que ela não teria o apelo emocional, o apego que a gente tem aos personagens, como a gente tem hoje por causa de 15 temporadas. Então ela seria uma série ótima, mas não seria uma série que a gente se apegaria aos personagens como eu sou apegado, por exemplo. Eu acho. Cara, eu vi o final de Supernatural, o final mesmo da 15ª temporada, né? E, tipo, eu sei que é um final polêmico também, muita gente não gosta, sim, mas, cara, aquele final me quebrou, viu? É um final bem, bem forte, assim, de algumas coisas que acontecem ali. E, na verdade, a gente fica meio quebrado com aquilo, só que é um final esperado também, né? Eu sempre imaginei que algum deles ia acabar morrendo no final. Eu também. E tinha que ser o Dean, né, cara? Porque o Sam sempre foi isso. E é isso que eu critico. Porque as pessoas que criticam o final do Supernatural, eu entendo a pessoa não gostar, mas ela criticar e falar que foi ruim, eu acho que são 2 coisas diferentes. Eu acho que a pessoa normalmente assistiu a série errada. Porque o Dean, desde o primeiro episódio, ele é um soldado. Ele não é um cara que queria viver um felizes para sempre. Ele tentou várias vezes. Ele não consegue. Ele não foi criado dessa forma. Ele é desde os 4 anos de idade
criado pra cuidar do irmão dele e combater as coisas ruins que aparecem. Então é a única vida que ele sabe viver e ele ia ter que morrer fazendo isso. Se ele vivesse uma velhice, ele ia ser o Bob. Ele ia estar ali com 60, 70 anos lutando contra demônio. E eu acho que isso é uma vida muito mais triste pra ele. Então ele conseguiu salvar o mundo. Ele conseguiu trocar Deus, né? E aí continuou vivendo a sua vida de caçador ali, sentiu que seu trabalho tinha sido concluído. Quando a hora dele chegou, ele foi embora. Ele morreu em batalha, como qualquer soldado. Tem gente que fala, Deus foi embora e ele morreu em seguida. Ele não morreu em seguida. Ele teve várias missões ainda com o Sam, só que a gente só viu a última dele. Essa é a diferença. Sim. E ele foi pro paraíso também, pô. Sim, cara, maravilhoso. E encontrou o carro lá, encontrou o Castiel, sabe? Cara, foi perfeito. Ele tava feliz daquele jeito. Tava em paz, finalmente, né? Eu acho que a hora que me quebrou mesmo foi quando ele entrou no carro e começou a tocar Carry On, mano. Nossa, E ele fala, eu amo essa música. Eu tinha estranhado que o episódio, toda a season finale, sempre começava com essa trilha. Sim. E eu tinha estranhado que essa não tinha começado. Mas quando começou ali, que falei, caraca, mano, que foda. A única coisa que eu confesso que eu achei um pouco ruim foi a maquiagem de velho do Sam. Acho que eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais. Mas a ideia dá pra entender que ele envelheceu, teve filho e tal. E eu acho que foi legal, ele teve a vida que ele sempre quis, com família, mas se encontrou com o Dean no paraíso de novo. Se formou em direito finalmente, né? Finalmente, conseguiu tudo que ele queria. E aí é legal também, porque, pelo menos pelo que eu ouvi dizer, né, o final era pra eles terem encontrado os pais, também o Bob, todo mundo lá no paraíso, só que eles não encontraram, né? Foi um final só com os dois, o que eu achei muito mais bonito, inclusive, porque foi um paralelo, né, cara? Eles começaram só os dois, e aí terminou só os dois. Mas só aconteceu, na verdade, porque tava meio que na pandemia, e pra não juntar tanta gente, eles acabaram fazendo uma coisa mais simples. Foi bem em 2020 isso, né, cara? Foi bem no ápice da pandemia. Mas foi bom, porque na temporada 14 eles já tinham se encontrado com os pais, já tinha tido um jantar mal bonito. Então acho que a despedida da família já tinha sido feita. Tinha que ser um momento só dos dois mesmo. Acabou servindo pro bem isso. Hoje eu vejo aquele Jeff Dean Morgan, né, que é o pai do Sam do Dean, que faz o pai do Sam do Dean, né? Só que eu já só consigo ver ele como Negan. Eu também. Eu já só consigo ver. Ele apareceu em Supernatural, falei, olha lá o Negan. Não tem como, cara. Um ótimo Negan, inclusive. Sim, cara. Eu fiquei imaginando, tipo, sabe aquele... É claro que é impossível disso acontecer, mas sabe aquele choque de universo, sabe? Tipo, o Sam e o Dean, por causa de alguma brincadeira, de alguma coisa, abre um portal e vão parar no mundo de The Walking Dead. Cara, eu ia amar que isso acontecesse, ia ser muito bom. E eles encontrar o pai deles não é o pai, é o Negan. Cara, eu acho muito louco, mano. Ia ser muito bom. Eu acho que só não aconteceu porque são emissoras diferentes, senão poderia ter acontecido, viu? Sim, cara. Eu fico imaginando essas piras, sabe? Às vezes, tipo... Só que que nem você falou, é emissora diferente. Mas eu fico imaginando, tipo, sei lá... Como seria um diálogo entre o Barney, do How I Met Your Mother, e o Sheldon, do The Big Bang Theory. Sim, cara. Eu vou dizer mais. Eu já fiquei imaginando como é que seria um rolê, uma balada, com o Barney, o Joey e o Charlie de Two and a Half Men. Nossa, eles apostando pra ver quem pega mais. Ia ser alguma coisa nessa linha. Cara, ia ser muito louco, né? Então, tipo, sei lá, o Ted encontrando com o Sheldon, como é que é o nome do outro lá, que mora com o Sheldon? O Leonard, cara, né? Tipo, ele encontrando com ele, porque o Ted é meio nerd também, né? Sim. Então, tipo, imagina só ele se dialogando e ele se sentindo à vontade por não estar no grupo daqueles amigos que são mais de boas com essas coisas. Cara, seria muito legal. Inclusive, acho que a gente não é o único que pensa isso não, porque eu já vi uma entrevista do Jared e do Jensen, né, o Dean e o Sam, e perguntaram como é que seria se eles fossem pra The Vampire Diaries. E aí eles falaram que o Dean e o Sam ia matar todo mundo. Ia cortar a cabeça de todos os vampiros e a série ia acabar. Provavelmente ia ser isso, né? Não tem jeito. Cara, agora uma curiosidade que eu lembrei aqui, né? Você com certeza deve saber disso, mas o Neil Patrick Harris, né, que fez o Barney, né? Ele... Quem primeiro fez o teste pra fazer o Barney foi o mesmo ator que fez o Sheldon. Sim, o Jim Parsons, ele fez mesmo. E ele quase passou, foi um dos últimos escolhidos, assim. Foi, cara. É até engraçado o jeito que ele fala, né? Tipo, isso aí é as palavras dele, né? Ele fala assim, mas no fim quem acabou pegando foi outra bicha. Pior que é verdade, né? Mas hoje eu não consigo ver. Eu não consigo ver o Jim Parsons, o Sheldon fazendo o Barney e vice-versa, por exemplo. Não, tipo, claro que hoje a gente tá acostumado, até porque a gente não ia imaginar se tivesse acontecido, mas, cara, sei lá, é muito estranho. É estranho. Cara, eu quero agora fazer uma
ir para um outro ponto aqui, né? Que é em relação ao seu canal, né? Porque hoje o seu canal é o seu principal trabalho, é isso? Isso, hoje é o meu principal trabalho. Eu queria traçar uma pequena linha do tempo aqui, né? Porque todo mundo hoje conhece você como o Luke do canal Minha Vida é uma Série. Isso. Porém, né, obviamente teve uma caminhada para você chegar até aí. Então eu queria saber quem era o Luke antes do canal, né? E como foi até você chegar do ponto que você está hoje. Deixa eu só fazer uma correção. O canal é meu único trabalho, não é o principal, não. É porque às sim. vezes eu falo principal, o pessoal acha que eu tenho outros trabalhos, mas não tem, é meu único mesmo. Não, tranquilo. Como que eu era antes? Cara, eu era uma pessoa, não que eu não seja hoje, mas eu era uma pessoa comum, assim, que trabalhava, que estudava. Eu sou formado em ciência da computação, me formei lá em 2012. Jesus. Minha primeira formatura foi em 2012 também. 2012 também? Tamo velho, hein, Alfredo? Eu fiz 34 recentemente. Ah, tá, tô com 31. Tô com cara de 35, mas tô com 31. Em 2018 eu fui fazer jornalismo. Ah, legal. Eu quero fazer cinema. Boa ainda. Também. Vou fazer, tá nos planos. Só tive que adiar um pouco. Mas aí me formei lá atrás e... Só que assim, cara, eu não... Até, o que é normal, né, pra muita adolescente, até o ensino médio ali eu não fazia ideia do que eu queria... Na verdade, até meus 25 eu não fazia ideia do que eu queria fazer da minha vida. Só que eu gostava muito de computador e tinha toda aquela pressão, tem que entrar na faculdade, tem que entrar na faculdade, tem que entrar na faculdade. E aí eu falei, vou fazer ciência da computação então, porque é uma coisa que provavelmente vai me dar dinheiro, eu gosto de mexer com computador, vamos. Odiei a faculdade. Gostei de um outro curso ali, programação, achei muito legal, mas não segui o caminho porque dá muito trabalho. Mas aí estudei isso, né, falei, modéstia à parte, era bom no que eu fazia, mas odiava. Só que eu fui porque era o que eu sabia fazer. E aí trabalhei em grandes lugares, trabalhei no Hospital das Clínicas, que é um lugar grande aqui na parte de informática lá, trabalhei em fast shop, trabalhei um monte de coisa assim ligada à informática. Só que aí eu entrei numa empresa que não tinha tanta ligação com informática, mas eu mexia ali com software também deles, um software próprio, e nessa empresa eu fiquei um tempo no saque, só atendendo as pessoas. E aí comecei a ter muito tempo livre. Com esse tempo livre, eu comecei a assistir muita série, e muito YouTube também, que era uma coisa que tava 2017, 16, 17 ali. E aí eu falei, cara, que legal. Comecei a usar mais a internet, assistir muita série, e aí comecei a pesquisar coisas sobre séries. E aí comecei a ver muita curiosidade na internet. Falei, mano, isso é muito legal. E aí pesquisava no YouTube e não achava. Só via em site escrito, em matéria mesmo. E aí ia falar com meus amigos nem assistiam série direito. Falei, mano, não é possível, velho. Eu preciso levar esse conhecimento para outros lugares e encontrar pessoas que gostam do que eu gosto. E aí comecei a fazer vídeo. Aí fiz um aqui, fiz outro ali, fui aprendendo a editar, não sabia absolutamente nada, não sabia por onde começar. E fui. Fiz um vídeo aqui, fiz outro ali. Aí falei, pô, esse negócio pode me dar dinheiro, né? Aí deu 2 meses, eu não tava rico ainda, desisti. Porque quando a gente vê o YouTube, a gente acha que é isso, né? Pô, se eu não fizer 1 milhão de inscritos em 2 meses, eu sou fraco. E não é, cara. É porque a gente se compara muito com sucessos da época, que ainda é hoje em dia, que é o Whindersson, o Felipe Neto. O Whindersson nem tá mais no YouTube e continua sendo um dos maiores, né? E a gente se comparava muito com essas pessoas, a gente fala, pô, não tô dando certo, mas não é. É igual futebol, vai ter um Neymar, vai ter um Messi, mas normalmente jogador de futebol joga aqui na Portuguesa, joga, né, em times menores, a maioria dos jogadores ganha um salário comum. E o YouTube é meio isso também, a gente tem que trabalho de formiguinha ali, aí eu fui aprendendo, e aos poucos fui entendendo melhor como é que funcionava esse mundo, né? Mas eu cheguei a desistir 2 vezes, desisti mesmo do canal 2 vezes, eu parei, fiquei meses sem fazer nada, até entender que, mano, ia demorar, tá ligado? E aí quando eu voltei pro YouTube de vez, foi quando eu falei pra mim mesmo, meu objetivo aqui não é dinheiro, não é ficar rico. Se ficar, legal, mas não é o objetivo. O objetivo é, quando eu tiver um filho, eu quero estar em casa pra aproveitar, eu não quero pegar só uma semana de licença, porque meu sonho sempre foi ser pai, sempre foi meu objetivo maior da vida. Então, quando eu quero crescer o YouTube a tempo de ser meu único trabalho, para eu ter o meu tempo flexível e trabalhar dentro de casa, para eu não perder nada do meu filho, quando ele nascer. E eu consegui isso, cara, eu me considero bem sucedido, porque eu tô no YouTube exclusivamente desde 2020, eu acho, desde no ano que estourou a pandemia. Então foi 2020, e meu filho nasceu agora em 2022, no meio de 2022, então eu me considero bem sucedido nessa parte. Foi a partir da pandemia que você começou a trabalhar unicamente com o YouTube? Foi, mas não foi por conta da pandemia só. Acho que a pandemia ajudou porque muita gente começou a assistir mais YouTube, né? Então foi uma época que, cara, pra quem tava no YouTube foi uma época bem lucrativa, saudades inclusive.
Eu conheci você nessa época também. Então, eu acho que muita gente me conheceu nessa época, porque todo mundo começou a consumir, tanto que tinha as lives dos shows de música e tal. Então o YouTube começou a crescer muito mais ainda por causa disso e os canais sentiram essa diferença no bolso. Então, meus pagamentos começaram a aumentar um pouquinho. Eu já tava de saco cheio de trabalhar CLT, eu nunca gostei. O lugar que eu tava era legal, que eu tava trabalhando pra Microsoft antes disso aí. Era um terceirizado, né? Era terceirizado, mas o pessoal ligava no suporte da Microsoft, era eu que atendia, eu era um dos, né? Só que eu tinha que trabalhar de domingo, tinha que trabalhar de feriado, né? E isso me cansa demais. Eu sempre odiei trabalhar já perdi Dia das Mães, já perdi muitas datas festivas assim por causa dessas coisas. Então eu vi que o YouTube tava começando a me render um dinheiro que ia pagar minhas contas, eu falei, cara, esse é o momento. E aí eu pedi as contas. Aí, na verdade, não. Eu tava pra pedir as contas, porque eu já tava extremamente cansado de pegar trem e ir pra longe. E aí veio a pandemia e começou o home office. E eu falei, beleza, acho que eu vou estar em casa, dá pra aguentar mais um pouquinho. Ainda fiquei uns 3 meses de home office e ficava com o meu computador do lado, editando vídeo, fazendo as coisas enquanto eu atendia as pessoas, fazendo um trabalho duplo ali ao mesmo tempo. Até que eu falei, não, chega, preciso focar mais no YouTube. Aí eu pedi as contas. E aí tô desde então. Ah, legal, cara. Uma coisa que você comentou aí que é bem interessante, né, e que eu já vi outros criadores de conteúdos falar, né, e que é até uma dica pra galera que tá começando, né, porque quando a pessoa vai fazer um canal e ela vai se focar única e exclusivamente em fazer sucesso, em ganhar dinheiro, isso aí dificilmente dá certo. Sim. Né? Agora, quando ela realmente fala, não, eu vou fazer com um trabalho porque... Não aquela velha conversa de, vou fazer por amor, porque isso aí também não adianta. Né? Mas você precisa, de alguma maneira, ser remunerado por aquilo que você está fazendo. Exatamente. Mas quando você fala assim, não, eu tenho um projeto, eu gosto desse projeto, eu vou fazer ele, e eu quero que ele dê certo de alguma maneira. Né? Sem pensar, tipo, em grandezas, em dinheiro e tudo. É quando realmente eu vejo dar certo. É quando eu vejo. A maioria da galera que hoje tá aí no YouTube e que realmente chegou a algum lugar foi por causa disso. Esse é o caminho mesmo. Quando eu tava lá no início, eu posso dizer que eu dei muita sorte também, eu sou muito abençoado, porque minha família, meus amigos, principalmente meu pai e minha esposa, que na época era minha namorada ainda, eles me apoiaram muito, muito, muito mesmo. Então, meu pai me emprestou a câmera que ele tinha, porque ele é semi-fotógrafo, assim, ele tinha umas câmeras legalzinhas, mas também, hoje em dia, eu filmo tudo com celular, por exemplo. As câmeras dos celulares hoje em dia são muito boas também, né? Excelentes, assim, quem tem um celular razoável, hoje em dia já dá pra fazer uns vídeos tranquilo. E aí, meu pai, ele me inscreveu em um evento que teve do YouTube, de um grande youtuber que tem lá, que é Camilo Coutinho, inclusive eu recomendo pra quem tá começando, pra qualquer pessoa que trabalha com o YouTube, ele é um cara especialista em muita coisa, assim, do YouTube. De redes sociais no geral, mas principalmente no YouTube. E aí, lá eu aprendi com ele, com várias palestras que teve, que o YouTube, o padrão do YouTube, para você ter uma remuneração normal, padrão, é de 4 a 7 anos, cara. Quem tem sucesso no YouTube com menos de 4 anos é porque é um ponto fora da curva, não é uma pessoa que você pode se inspirar. E vai ter pessoas também que vai ter mais de 7 anos. E é normal, acontece. Então vai ter muita gente que vai estourar, vai ter muita gente que vai viralizar um vídeo e depois não vai viralizar mais nenhum. A gente não pode contar com essas coisas que são fora do padrão. A gente tem que, né, é um trabalho de formiguinha e aumentando aos pouquinhos, entendendo, aprendendo, estudando, como qualquer coisa que a gente for trabalhar. O início, eu recomendo para qualquer pessoa, quero trabalhar com o YouTube, ainda tem espaço para muita gente. O YouTube no Brasil, principalmente, é muito pequeno, se a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo. Então, tem espaço, liga a câmera e vai. Faz um vídeo. Meus primeiros vídeos eu tirei do ar, inclusive, porque é muito ruim. Ninguém começa bem. Os primeiros vídeos do Felipe Neto são horríveis. Os primeiros vídeos do Whindersson são muito ruins. Todo mundo começa mal. Então tem que começar, tem que meter as caras, mas tem que se prontificar a estudar, a entender o YouTube, entender os analytics, entender o que está funcionando, o que não está, pegar dica, testar muita coisa também. E ter esse projeto de, cara, eu vou fazer agora, mas não vai me render nada. E vai fazendo. Uma hora vai render. Mas pode demorar alguns anos. Então a gente tem que ter alguns objetivos. Tem que ser uma coisa que a gente gosta realmente, porque ninguém vai ficar 4, 5 anos fazendo vídeo de uma coisa que não gosta. Né? Não tem como. Então tem que encontrar um equilíbrio ali. Tem que ser uma coisa que gosta? Tem. Mas tem que ser uma coisa que você vai ter que pensar em remuneração mais cedo ou mais tarde, porque você não vai pagar as contas com amor. Né? Eu ligar pro cara da Enel aqui, da conta de luz, e falar, eu te amo. Dá um like na foto da Enel e vai pagar a conta. Não vai. Então tem que ter uma remuneração aí envolvida. Mas também não pode ser só pelo dinheiro. Pessoal, eu odeio o YouTube, não gosto de editar, não gosto de aparecer em câmera, mas vou porque vai dar dinheiro. Não é assim. Provavelmente também não.
Não funciona. As pessoas vão perceber também que você tá fazendo isso só pelo dinheiro. Cara, as pessoas percebem tudo. Eu já vi vídeo de pessoas comentando, às vezes fala, cara, você não tá bem, né? A pessoa percebe quando a gente não tá legal, mas a gente tem que gravar. Já gravei muito vídeo com dor de cabeça, eu tenho ansiedade, já gravei muito vídeo com crise de ansiedade, e sempre tem uma outra pessoa que percebe. Então, se a gente gravar sem vontade, a gente percebe também. O meu primo, ele editava meus vídeos um tempo atrás, e às vezes eu me estresso com algumas coisas, tipo, meu celular já descarregou no meio de gravação, o computador reiniciou, eu perdi todo o meu áudio, às vezes acontecem essas coisas. E quando eu volto a gravar, né, pra continuar o vídeo, eu tô com uma cara completamente diferente. E ele sempre percebia. Ele falava, mano, vai dar pra perceber, você mudou seu tom aqui, você tá com uma cara mais de bravo, você tá mais chateado, você tá mais pra baixo, né, perde o ânimo. Então as pessoas percebem quando estão assistindo a gente, cara. Então tem que ser uma coisa que a gente gosta, não tem jeito. É igual aqui, eu tô aqui falando com você, a gente tá 1 hora já falando de série, e eu ficaria mais 3, porque eu amo falar sobre série. É o assunto que eu pego uma pessoa completamente desconhecida e falo por dias. Se eu fosse pro Big Brother, eu só ia falar de série. Porque é o assunto que eu me sinto à vontade falando, né? Um lugar que eu me sinto à vontade. Até faço comento uma curiosidade aqui, né? Porque eu acompanhava seu canal desde do começo da pandemia, né? Só que a primeira vez que eu entrei em contato contigo foi na época que eu ainda tava fazendo meu estágio, né? Uhum. Eu trabalhava num portal de notícias, né? E eu tava fazendo uma matéria típica de recomendações de série, né? Aí eu fui entrevistar você. Aí eu entrei em contato contigo pelo Instagram, né? E eu lembro na época, né? Tipo, a gente ainda não tinha conversado nem nada. Eu perguntei pra ti, eu tô fazendo essa matéria para recomendação de série, você top, não sei o quê. Cara, você ficou todo empolgado. Você falou, não, eu top sim. Aí você já mandou as recomendações das séries lá. Eu falei, pô, que legal, cara. E eu sou assim, cara, até hoje. Tanto hoje mesmo uma menina mandou mensagem, porque todo mundo que manda mensagem no Instagram eu respondo. Todo mundo, porque óbvio que assim, eu não tenho tantos seguidores, eu tenho 7 mil. Mas eu acho que é minha obrigação, pelo menos, tentar retribuir o tanto de carinho que eu recebo, porque eu só tô onde eu tô graças às pessoas que me acompanham, né? Então acho que é minha obrigação, faz parte do meu trabalho, minimamente responder ou pelo menos ler essas mensagens. Então eu tô sempre respondendo, e quando me perguntam, se me chamam pra podcast ou pra participar de alguma matéria, cara, eu amo. Se é de série, pode me chamar, que se eu puder encaixar aqui eu vou, porque eu gosto. E, cara, eu agradeço demais por todo o apoio que você sempre me deu aí, cara. Tipo, isso aí é impagável pra mim, cara. Eu tenho muita consideração, assim, pela galera que me ajuda aqui, né? Porque podcast de entrevista, eu dependo do entrevistado, sim, né? Verdade. Então, tipo, se essa galera tá cedendo o tempo dela pra mim, isso pra mim é impagável, cara. Ah, que bom, cara. E obrigado pelo convite de novo, porque eu gosto muito do jeito que você leva também o podcast, é muito bom. Seus episódios, suas gravações são muito boas. E fica leve, mano, né? A entrevista fica uma conversa aqui muito leve, porque a gente tá falando há 1 hora e não tô cansado. Assim, muito bom, parabéns. Valeu, cara. Vindo de uma pessoa que produz o conteúdo que você produz, isso pra mim é uma honra. Valeu. E agora, né, tipo, eu também quero, pra gente ir aqui pros nossos momentos finais, eu quero perguntar pra ti, quais são, assim, o que você destacaria, os principais desafios pra você manter o canal da maneira como você mantém? Cara, 2 coisas eu acho que são os principais desafios. Uma delas eu tô descobrindo mais agora, porque do meio do ano passado pra cá, mais ou menos, o YouTube tá muito ruim financeiramente falando, né? De anunciantes, de muitas coisas. E não só pra mim, né? Pra qualquer YouTuber que as pessoas acompanhem, provavelmente já ouviu algum deles falando isso. Tá muito ruim, tanto que muitos canais fecharam, né? A Jojo, tem várias pessoas grandes aí que encerraram seus canais porque realmente não tá rolando. Alguma coisa aconteceu, né? Eles estão investindo muito em shorts, e aí as pessoas que fazem vídeo longo estão sentindo isso no bolso. Então, uma coisa que eu já sabia, que as pessoas me falavam desde o início, inclusive, você me agradeceu pela ajuda que teve e tal, é uma coisa que é importante também. Em várias carreiras, e principalmente quem trabalha com entretenimento, né, na internet, a gente não chega em lugar nenhum sem ajuda, cara. É muito difícil chegar sem ajuda. Eu tô onde eu tô hoje porque muita gente me ajudou, me instruiu, me mostrou os caminhos que eu tinha que seguir. Então, sou grato a muitas pessoas também que me pegaram aí pelo meio do caminho. E aí uma coisa que muita gente me alertava desde o início, desde 2017, foi quando eu criei o canal, que era, não conte apenas com o dinheiro do YouTube, porque o YouTube é instável. Uma hora ele vai te dar muito dinheiro, uma hora ele vai te dar quase nada de dinheiro. Só que meus pagamentos, eles sempre foram muito estáveis. Subia um pouquinho, descia um pouquinho, mas não mudava muita coisa. Então eu conseguia me manter legal. Mas de uns meses pra cá tem sido um pouco mais difíceis. Assim, confesso, tô me abrindo aqui do nada. Então, eu tô começando a aprender a não contar só com esse dinheiro. O YouTube é realmente um trabalho muito, muito, muito instável.
Então a gente tem que ter uma programação, tem que ter uma educação financeira, tem que ter uma reserva para os meses mais baixos. Então isso acho que é um dos principais desafios, porque é um desafio financeiro, né? Ainda mais para quem tem filho agora, família e tal. Até canais gigantes, né, fazem muito disso, né? Tipo, eles pegam parcerias, fazem merchan, um monte de coisa, sim, porque até pra eles não confiam totalmente no dinheiro só do YouTube. Não dá pra confiar, cara. E até pra anunciante é difícil. No meu canal eu já fiz 3 publicações, eu tô lá há 7 anos, vai fazer 7 anos agora. E eu só fiz 3 publicidades até hoje. E as 3 foram pessoas que entraram em contato comigo. Porque as que eu fui atrás, ninguém responde. É muito difícil conseguir publicidade. Então, é um desafio muito grande, financeiro. Saber se organizar, saber se educar, ainda mais no Brasil, que a gente não tem um mínimo de educação financeira na escola, que eu acho que isso é um erro terrível. O Brasil tá onde tá porque a gente não tem essa educação. E o segundo desafio é tempo. É a gente saber disponibilizar de tempo para se dedicar ao YouTube. A levar isso como um trabalho. Porque tem muita gente que acha que é hobby. Muita gente, por muitos anos, falava assim, você trabalha com o quê? Eu falava, eu faço vídeo pro YouTube. Que legal, você faz vídeo pro YouTube, mas de trabalho, você faz o quê? É normal, assim, eu já me acostumei com essa pergunta, porque as pessoas não levam como um trabalho. E a gente tem que levar. Se as outras pessoas não levam, a gente precisa levar. E eu demorei um pouco para entender isso. Então, quando eu comecei a trabalhar só com o YouTube, por exemplo, eu tive que educar algumas pessoas ao meu redor de entender que se eu tô fazendo vídeo, não é que só porque eu tô em casa eu tô disponível. Principalmente para minha mãe, por exemplo, que mora aqui perto do bairro, mas não só minha mãe, tá? Eu dei como exemplo aqui, mas qualquer pessoa. Você pode me levar ali no mercado, por exemplo? Não, porque eu estou trabalhando. Até as pessoas entenderem que o tempo que eu estava em casa era meu trabalho, não é só porque é YouTube que não é, demorou um pouquinho. Só que para eu educar essas pessoas, eu precisei me educar primeiro. Porque as pessoas me pediam alguma coisa e falaram, não, eu tô em casa, eu vou lá e faço. E acabava deixando o YouTube para segundo plano. Então, saber reservar o horário ali, saber que é um trabalho, saber que tem início, meio e fim, tem que acordar cedo, tem que ir lá fazer o seu trabalho, tem que terminar, tem a responsabilidade, tem que saber que se você não fizer, ninguém vai fazer. Essas pequenas coisinhas assim, é um desafio grande, que hoje em dia pra mim já é mais tranquilo, mas que foi um desafio muito grande pra eu aprender, demorei um tempo. Até porque, né, o público ele vê o trabalho já feito, já Exato. Todo editadinho, todo bonitinho, né? Mas eu imagino que, chutando aqui no seu caso, né? Eu imagino que você vai trabalhar, primeiro vai escrever o roteiro, você vai fazer uma pesquisa, você vai depois gravar, e como você mesmo já comentou, você teve problemas no meio dessa gravação várias vezes, né? Depois tem o processo de edição, pelo que você contou, não é você que faz, hoje é uma outra pessoa, é isso? Não, por muitos anos fui eu. Aí eu contratei meu primo por 1 ano ali, mais ou menos, que ele ficou editando pra mim, mas aí eu voltei a editar, já tem uns meses que sou eu que edito também agora. Então você também tá nesse processo de edição. Sim. Aí edita, depois tem que upar no YouTube, escolher thumbnail, tem que criar thumbnail, enfim, cara, botar descrição, botar tags no YouTube. Sim, cara. Cara, é um baita de um processo, e quando você pensa que não, já foi o seu dia inteiro. Sim. Inclusive, é uma coisa que eu fui educando também muitos seguidores meus, muitas pessoas que me assistem. Às vezes eu posto lá um vídeo de 15 minutos. A pessoa fala, nossa, meu Deus, 15 minutos pra falar desse assunto. Eu falei, eu levei 3 dias pra fazer esse vídeo, você não consegue assistir por 15 minutos? É que você ficou 30 segundos falando pra pessoa se inscrever, mas, 30 segundos, cara. E você não consegue assistir 30 segundos, eu levei horas pra trazer um conteúdo legal. Você falou da parte do roteiro. Eu tô fazendo um roteiro de The Blacklist desde ontem. E hoje eu cheguei na metade do roteiro. Eu vou trabalhar amanhã pra terminar esse roteiro, provavelmente vou gravar e editar sábado. Porque tem roteiro que é muito trabalhoso. E as pessoas assistem ali e acham que é só aquilo, e não é. É muito difícil fazer vídeo pra YouTube, cara. Muito, muito difícil mesmo. Eu acho curioso, né, essa questão do YouTube de favorecer o conteúdo mais rápido, né, de vídeos rápidos e tudo mais, só que ao mesmo tempo ela também favorece os podcasts longos. Isso aí tá sendo um mistério pra mim. Não é uma crítica nem nada, né? Eu acho legal o podcast, eu faço podcast. Mas eu acho curioso, né? Porque, as pessoas não assistem um vídeo de 15 minutos, mas elas escutam, mas elas param pra assistir um podcast. Então, é porque tem um negócio no YouTube que é chamado de watch time, né? Que é tempo de exibição. Acho que é a melhor tradução. Watch time, quanto maior o seu watch time, melhor. Por quê? Significa que a pessoa entrou no seu vídeo e ela se manteve dentro do YouTube para assistir seu vídeo. E isso pro algoritmo do YouTube é bom. Fala, o Luke lançou um vídeo aqui, trouxe a pessoa, fez um vídeo de 1 hora e a pessoa fica aqui 1 hora dentro do nosso site. Isso é bom, tem muito anunciante e tal. Então, podcast tem muito disso.
Como a pessoa entra, ela já entra esperando um vídeo longo, ela já entra esperando um bate-papo que costuma ser muito dinâmico, e quando ela vê, já passou 1, 2 horas ali do podcast. Só que para vídeo não. Para vídeo, o YouTube, ele até gosta de vídeos longos. Eu mesmo, minhas melhores experiências dos meus vídeos são 40, 50 minutos, 30 minutos. Eu gosto assim também. Eu gosto de fazer, e eu gosto porque fica mais completo para mim, e eu gosto de assistir também. Só que com o fenômeno do TikTok, o YouTube começou a priorizar muito shorts. E aí isso que tá prejudicando um pouco. Então quem tá no meio termo, fazendo vídeo de 20, 30 minutos, parece que eles não estão priorizando tanto. Eles até indicam muito, mas a remuneração tá muito mais baixa. E aí isso tá desanimando muita gente também. Eu entendo, cara. Eu entendo. Inclusive, né, tipo, parece que o YouTube, ele vê tendências de outras redes sociais. Eu acho muito errado isso, sabe? Isso não só o YouTube, outras redes sociais eu vejo fazendo isso. Tipo, quando modernizou o Story, né? O Story, ele começou com, se eu não me engano, num aplicativo chamado Snapchat. Você lembra desse aplicativo? Eu lembro, usei um tempo. Então, aí, não, agora o Instagram também faz Story. Todo mundo largou o Snapchat. Eu nem sei se o Snapchat existe nos dias de hoje, né? É muito usado nos Estados Unidos, aqui no Brasil já morreu. Já morreu, né? E aí todo mundo passou a usar o Instagram. Aí vai o Twitter e faz, e coloca o Story também. O Twitter tem Story. Eu não sei se muita gente sabe disso, né? O YouTube, eu acho que teve um tempo que tentou Stories também. Tentou, era o Histórias, né? Ficava por 7 dias o Story lá. Horrível. E agora ele tá nessa do Shorts, que pelo que eu tô vendo, né, também não tá indo muito bem. Cara, eu tô fazendo porque eu preciso me manter no jogo, mas eu acho ruim. Nunca entrei no YouTube pra assistir Shorts. Acho muito... Eu também não. Acho que não é o intuito do... Eu entro no YouTube pra ver vídeo longo, não entro no YouTube pra ver vídeo curto. Eu acho que esse foi o maior erro do YouTube, que é uma discussão, inclusive, isso. O YouTube entendeu o TikTok como uma concorrente, que não é. O YouTube é muito mais um site de pesquisa, um site de entretenimento, é um site que tem um propósito muito diferente. TikTok não. TikTok é uma rede social para você entrar ali e ficar como, né, passando vídeos após vídeos. Só que eu acho que não é concorrente. Tanto é que o TikTok ele está se tornando um concorrente do YouTube, por quê? Tá começando a fazer vídeo longo, tá começando a priorizar criador que tem conteúdo original, tá começando a remunerar alguns criadores também. Então, o TikTok tá indo atrás de se tornar um YouTube para poder concorrer. Enquanto o YouTube tá regredindo e querendo virar um novo TikTok. Não faz sentido, tá ligado? Até porque o YouTube, quando ele surgiu antigamente, né, ele permitia formatos de vídeos muito curtos. Uhum. E a evolução dele foi justamente prolongar esse tempo. Exatamente. E agora eles estão regredindo porque eles acham que tem que ser o novo TikTok, não é? Eu também não sei se é porque... Eu sou ainda um cara que usa muito computador, eu tenho um desktop aqui em casa. Eu também tenho. Né? Então, tipo, eu não sei se você se sente, eu já comentei isso em outros podcasts, né? Mas eu me sinto muito mais confortável em um desktop. Eu prefiro, né? também, eu prefiro muito. E hoje em dia a gente tá numa geração que o pessoal usa mais celular, né? E eu não sei, eu vejo um short muitas vezes, eu vou ver pelo computador. E é um formato de tela tão esquisito, que é aquele formato de tela pra você ver com o celular em pé. Uhum. Eu acho aquele tão feio, cara, não me entra. Enfim, eu também não consigo. Quando eu vejo que é short, eu não quero ver isso não. Eu passo direto, cara. Nem clico. Quando é possível, eu nem clico, porque não dá, cara. Não é feito pra computador realmente. E no celular eu não abro aplicativo pra isso. Eu abro pro TikTok, eu abro pro Reels, eu gosto do Instagram, por mais que eu acho que o algoritmo deles é bem ruim. Mas tô lá também, tô fazendo, porque eu preciso, né? Faz parte do meu trabalho. E TikTok também eu fico lançando as coisas lá. Mas, pra mim, cada rede tem um propósito diferente ali quando eu quero entrar. A gente tem que ter uma comunicação com todas essas redes, porque elas ajudam uma alimenta a outra. Exatamente. Eu acho que o raciocínio é esse, cara. Você teve desafios, você citou, mas e aprendizados? O que você diria nesses 7 anos no YouTube? Foi 2016. Agora você me pegou. Eu não sei se foi 17 ou 16 que eu entrei. Deixa eu até conferir aqui. Mas eu acho que de 7 para 8 anos assim que eu tô, né? Maravilha. Nesse tempo aí, o que você destacaria como os principais aprendizados que você teve? Eu acho que o maior deles, um dos maiores, na verdade, que foi aquilo que eu falei no começo. Nossa, foi 2015 que eu entrei, então vai fazer 8 anos aí. Um dos maiores é aquele de saber que a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Todo mundo precisa de ajuda, a gente precisa se inspirar e ouvir as pessoas que já estão no ramo há mais tempo. Eu acho que isso é muito importante.
Uhum. Que me ajudou também, porque eu desisti algumas vezes e quando eu voltei pra ficar mesmo foi ouvindo essas pessoas. Foi falando pra ter calma, foi me mostrando algumas coisas onde eu tava errando, eu indo atrás e perguntando também, cara, o que vocês acham disso? A gente tinha uma comunidade no Facebook também, que tinha acho que mais de 100 assim, youtubers que estavam começando e alguns um pouco mais experientes, e todo mundo se ajudava ali, era uma comunidade muito legal. Só me arrependo de ter demorado demais para entrar nessa comunidade, porque aqui no Brasil, em São Paulo, tinha o YouTube Space, que logo que eu comecei a ter contato com essas pessoas, mudou pro Rio de Janeiro. E aí ficou um pouco complicado para mim. Mas eu acho que foi uma grande lição assim, que eu tirei. E hoje em dia, eu tenho grupos no WhatsApp com outros youtubers que são... espero não soar arrogante da forma que eu vou falar, mas que tem menos inscritos do que eu, né, que estão começando, que estão passando por um caminho que eu já passei. E, cara, eu faço de tudo pra ajudar a orientar essas pessoas e aprendo muito com eles também, porque eles têm alguns insights, assim, são mais jovens que eu, né? Eu tô começando a ficar ultrapassado. Então, eles têm uns insights também que me ajudam também, então é uma troca muito legal. É uma coisa que eu mantenho e que eu tento passar pra eles também. Eu falo, mano, vamos se ajudar, a gente não vai chegar a lugar nenhum sozinho. Então, talvez essa tenha sido a maior lição, assim, que eu tirei. E ter paciência também, né? As coisas uma hora acontecem, só a gente trabalhar duro. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Mais uma vez, cara, muito obrigado aqui por você ter reservado esse tempo pra bater esse papo aqui. Eu espero que tenha sido uma experiência boa pra ti. E eu vou deixar aqui o microfone aberto pra ti, pra você fazer o seu jabá aí. Onde é que a galera pode encontrar você, pode acessar seu trabalho, enfim. O microfone é seu, cara. As pessoas vão me encontrar em qualquer lugar. Tô no YouTube principal. Só quero seguir você em um lugar, me segue no YouTube, que é onde paga minhas contas. Então vai lá no YouTube, é só procurar Minha Vida é uma Série. youtube.com/Minha Vida é uma Série, vai chegar lá. Já estamos nos 272 mil inscritos, né? Buscando os 300 mil ainda esse ano, vamos ver se dá certo. Falo de tudo que é série lá. Principais é Friends, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, tem muito vídeo também, Modern Family tem alguns, e The Blacklist. São meus carros-chefes ali, mas falo de tudo que é série. E Sempre agora vou começar a fazer The Office, né? Também. Oi? Sempre dá pra tirar conteúdo dessas séries aí, né? Sempre dá, cara, sempre dá. Tô sempre tentando. Tô com um livro aqui, inclusive, de The Big Bang Theory, dos bastidores, que eu tô começando a ler, pra fazer novos vídeos de The Big Bang Theory. E de The Office também vou começar a fazer, que eu terminei recentemente. Tem muitas ideias pra vídeo de The Office. E tô com um livro de The Office de bastidores também. São livros que eu ganhei de uma editora. Então vai ter muitos vídeos ainda dessas séries aí. Então me procurem por lá. Se quiser me seguir em outros lugares também, que eu tenho uma aproximação maior ainda, Instagram. Minha Vida é uma Série underline, tem um underlinezinho chato no final que eu não consigo tirar. Mas lá eu falo muita série também, anuncio coisas que estão chegando nos streamings, comento muita coisa nos stories e mostro muito da minha vida pessoal também. Então vocês vão conhecer muito do meu filho lá, eu vivo postando coisas sobre ele. E inclusive no meu canal também eu lancei uma minissérie, falta um episódio só pra acabar, que é Eu, a Patroa e a Criança. São vlogs assim, comigo, com a minha esposa, com o meu filho, nossa rotina, ele indo pra creche, o quanto que a gente chorou. Então tá sendo bem legal, tá tendo um retorno bem legal das pessoas assim, que estão assistindo. E aí tô no Instagram, tô no TikTok também, mas TikTok eu só posto os vídeos que eu já posto no Reels no Instagram, mas quem prefere o TikTok vai me encontrar lá também, Minha Vida é uma Série. E tô no Twitter, comento coisas de séries lá, mas falo de tudo, falo do geral da minha vida pessoal, desabafos, piada, retuito meme. Tô por lá também. Então, assim, qualquer lugar que me procurar, tá? Tô no cu também, mas nunca usei. Coloquei lá como um plano de contingência, porque o Twitter tá morrendo aos poucos ali com o Elon Musk. Então tem um secundário ali pra caso eu precisar, eu já garantir meu nick ali, meu arroba. Acho que é isso. Sim, tô em todos esses lugares aí que me procurarem. Podem me mandar DM lá. Sigam a Maria Pontilhada também pra pegar uma camisetinha bordada personalizada. Inclusive, já tem data pra sair esse episódio, Felipe? Esse nosso aqui agora? Se tudo der certo, ele vai estar indo ao ar no dia 7. No dia 7. É porque agora a gente tá gravando em fevereiro, tá tendo promoção lá, então quem tá ouvindo agora já não tem mais a promoção. Mas sigam lá mesmo assim, porque os preços são bem justos, assim, pra um trabalho que ela faz. E acho que é isso, assim. E quero aproveitar também esse finalzinho pra te agradecer mais uma vez pelo convite. Foi um papo maravilhoso. Acho que se desse a gente poderia estender, mas é sempre bom deixar um gostinho a mais pra quem sabe a gente fazer a segunda parte outro dia, né? Mas foi um papo muito bom, obrigado mais uma vez. Me sinto honrado quando você me convida. E gostei muito do nosso papo que a gente teve hoje.
Ô, cara, eu que agradeço, tá? É sempre muito bom conversar contigo, é sempre muito bom falar de séries. E com certeza, tipo, vai ter oportunidades, vai dar pra gente falar de muitas outras séries que vai vir ainda, vai sair episódio novo de How I Met Your Father, vai sair série pra caramba aí, a gente vai ter muito assunto aí pra conversar. Mas assim, ó, quando você assistir Sons of Anarchy lá na Star Plus, se você for fazer um episódio sobre, você me chama e a gente conversa. Combinado, então. É isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que nos escutou até aqui. E sigam a gente nas redes sociais. Esse é o episódio 99. Próximo episódio é um especial de 100 episódios, né? Vamos bater essa marca aí. Uma marca que eu considero muito importante. Vai ser um especial. Eu vou trazer de volta o Igor Casanova, que participou do episódio número 1 do Spider-Cast. Né? A gente vai fazer aí uma retrospectiva do que mudou de lá pra cá, né? E também vamos ter umas outras participações de outros quadrinistas aqui também, né? Que vão mandar perguntas pra gente. Vai ser bem legal, eu convido vocês. E vai ter um anúncio importante também lá, tá, galera? Fiquem ligados. E eu espero muito ver vocês de novo no próximo episódio. Valeu! Valeu, galera! Você escutou Spider-Cast, o podcast de cultura geek.